Olá, seja bem-vindo. Este daqui é o nosso resumo, na verdade, comentário da lição da Escola Sabatina. Eu sou o Pastor Lúcio e eu tô aqui com você toda semana para a gente poder falar um pouquinho sobre a Palavra de Deus, obviamente a nossa Bíblia, mas baseada no estudo da lição da Escola Sabatina. E eu sempre falo para você o quanto é importante estudar a lição da Escola Sabatina. Esse resumo especial é sempre produzido para as igrejas do Jardim Engá, Jardim Catanduva e também o Parque Araribá, as três igrejas do distrito que eu sou pastor. Mas, obviamente, a gente sempre compartilha com os nossos amigos a partir do YouTube e é assim que nós vamos espalhando. Vamos lá. Se você, por acaso, ainda não fez isso e tiver vontade, enquanto você assiste esse vídeo, por favor, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com seus familiares, com as pessoas do seu pequeno grupo, com aqueles que frequentam a sua casa, com os amigos da sua igreja, o pessoal da sua classe de escola sabatina, porque isso vai com certeza ajudá-los a ouvir mais sobre Jesus, incentivando eles a ter ali um momento de meditação, um momento de entender um pouquinho mais sobre o que a lição está falando, mas obviamente também me ajuda aqui o nosso canal para que ele vá cada vez mais longe espalhando esse evangelho. São três coisas que você precisa fazer para me ajudar. O primeiro deles é compartilhar, como eu já falei. O segundo deles é você escrever um comentário aqui nesse vídeo, ou seja, toda vez que você escreve um comentário no vídeo, se você não sabia disso, você ajuda esse vídeo a ir mais longe, porque o YouTube entende que o conteúdo que está sendo falado aqui, ele de alguma forma mexeu com você e fez com que você então comentasse alguma coisa. Então por isso escreve um comentário, pode ser só aquela mãozinha fazendo oração, se bem que aquela nem era oração, era um high five, né? Quando você bate a mãozinha assim para cima. Mas ok, aquele símbolo de oração que a gente usa bastante, ou então aquele de glória, ou então um sorrisinho, tá tudo bem. Ou então você pode escrever aqui, olha pastor, não gostei disso, igual outras pessoas já fizeram de tempos atrás aí, eu respondi de forma sincera a todos eles também, muito carinhosa, tá bom? Se você mandar alguma coisa que você acha assim, mas isso aqui não vai ser legal, eu vou te responder da mesma forma, fique em paz. O importante é que você entenda aí, nós estamos fazendo tudo para louvar o nome de Deus e esse é o nosso único objetivo. Por isso, se você vai mandar um comentário positivo, um comentário negativo, pode ficar à vontade, você pode escrever sim. O nosso objetivo é falar sobre a palavra de Deus. E a terceira coisa que você precisa fazer para nos ajudar aqui, além de compartilhar, de escrever o seu comentário, é colocar aquele joinha. Sabe assim, não tem uma mãozinha aqui embaixo? Então, se você por acaso colocar pelo menos essa mãozinha, já ajuda com que esse vídeo vá mais longe e os próximos vídeos que nós postarmos aqui caiam também na sua caixa aí de sugestões do YouTube, tá bom? Então são essas três coisas que você pode fazer. Obviamente nós aqui não temos objetivo nenhum de ganhar dinheiro, nós aqui não monetizamos esse canal. A ideia aqui é simplesmente falar sobre a palavra de Deus e por isso o convite para que você compartilhe com outras pessoas, combinado? Nós estamos estudando aqui a lição da Escola Sabatina sobre o livro de Josué e nessa semana eu entendi algumas coisas muito legais, por isso fica já o convite para você. Na semana passada, há 2 semanas atrás, na verdade, aqui no nosso distrito, na nossa união, né, nós fizemos um projeto chamado Maná, é um projeto de assinaturas da lição da Escola Sabatina. Se você por acaso tem interesse ainda de assinar a lição da Escola Sabatina, você tem alguns caminhos, um deles é procurando as lojas que existem nas associações ou então ligando no departamento de comportagem das associações. Assim você pode solicitar para a Igreja Adventista que você receba ali a visita de algum amigo, um comportor que vai então marcar os seus dados e te convidar a ter a assinatura da lição da Escola Sabatina. O que é que ajuda você a ter a assinatura da lição? Ela sempre chega pelo menos um mês antes, você sempre tem ela em mãos antes do que qualquer loja. Segunda coisa, sempre que você assina a lição, você tem a garantia de receber ela durante o ano inteiro e mais a última coisa é que é sempre mais barato, tá bom? Eu tava vendo os valores a quase metade do preço quando você assina via assinatura, né? Quando você compra as 4 lições do ano de uma vez só e aí você pode então ficar com essa dica que é muito especial. Essa daqui é a lição desse trimestre, mas você já pode sim buscar as próximas lições. Nós vamos falar sobre ela aqui, isso vai ser muito legal. Como última coisa, não esquece aí, existem outras formas de você também estudar a sua lição da Escola Sabatina. Eu sempre uso aqui, ó, no meu tablet, porque para mim funciona super bem. E essa daqui é uma outra forma que você aí pode sim, ó, meu celular ali, ó, que você pode sim estudar a sua lição da Escola Sabatina a partir desses programas, aplicativos que você pode instalar ou no seu tablet ou no seu celular para você estudar a sua lição da Escola Sabatina. Combinado?
Vamos lá, vamos estudar a lição. Vai ser bem importante a gente começar então com uma oração para falar sobre a lição de sábado. Fecha os olhos, baixa a cabeça e vamos falar com Jesus. Paizinho querido, muito, mas muito obrigado, porque o Senhor é Deus maravilhoso que sempre cuida da gente. Nesse momento, por favor, Deus, fala com aquelas pessoas que estão do outro lado nos assistindo e ajuda também para que nós aqui possamos receber a sua bênção poderosa para entender e praticar a sua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Lição de sábado, já te falei, né? Então vamos lá. A lição de sábado começa sempre, todas as semanas, falando com um verso para memorizar. E esse verso, em especial, tem ali um conteúdo que já mostra pra gente o que é que nós vamos falar durante essa semana, tá bom? Josué no capítulo 4, nos versos 23 e 24 da minha Bíblia, ou na minha lição, eu já leio assim, ó. O Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Essa aqui é uma lição que já dá para encerrar aqui nesse verso. Afinal de contas, aqui a gente cita dois eventos que são muito especiais e eu preciso me lembrar deles. O ponto que a lição aqui chama a atenção já no sábado é que lembrar das coisas maravilhosas que Deus fez nos ajudam a chegar cada vez mais próximos do objetivo final, que é estarmos ligados ao Senhor. Nessa semana nós estudamos sobre, obviamente, a travessia do Rio Jordão. Nós estamos aqui na cidade de Sidim, na verdade, saímos de Sidim na história, no capítulo 3 do livro de Josué, e chegamos e acampamos alguns dias na frente do Rio Jordão, só aguardando que Deus então mande, olha, avancem, atravessem. E agora, quando Deus dá a ordem, eles então têm uma forma de atravessar. A gente já chega lá, eu já te conto como isso vai acontecer, mas eles atravessam o Rio Jordão, deixando ali sinais claros de que nós precisamos nos lembrar. Eu e você, como seres humanos, nos esquecemos de forma muito fácil das coisas que são muito importantes pra gente. Por isso a lição trazendo pra gente esses memoriais da graça, nos ajuda a compreender um pouquinho, sim, sobre como nós deveríamos nos lembrar do que é que Deus gostaria pra gente. Vou dar um exemplo bem fácil aqui, ó. Quando a Bíblia traz pra gente o mandamento do sábado, ela não dá o mandamento do sábado, Deus não dá o mandamento do sábado para Moisés no pé do Sinai. Isso eu falei no trimestre passado, ao falar sobre o livro de Êxodo. Mas, na verdade, Deus dá o mandamento do sábado lá para Adão, quando Deus cria o mundo. Ele separa um dia, aquele seria o dia específico que deveria ser adorado. Mas a gente se esquece, porque nós somos seres humanos. Então, quando eu vou ali para Êxodo, eu encontro então o texto começando assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Obviamente eu vou fazer uma adaptação para poder te explicar isso, mas entende aqui, o lembra-te é exatamente sobre você lembrar de praticar aquilo que é importante. Ou seja, se lembre a cada semana de que o Deus que você adora é o Deus que criou todas as coisas. Se lembre toda semana de não fazer os seus próprios interesses no sábado. Se lembre toda semana de que não tem desculpa para você não parar aos sábados. Afinal de contas, o que Deus pediu para você é que você santificasse, que você separasse esse dia, assim como Ele santificou, assim como Ele tornou santo todas as atividades e tudo que Ele fez no sábado, que foi exatamente abençoar e separar, além de descansar nesse dia especial. Percebe que eu fiz aqui uma ligação para tentar te lembrar de que muitas vezes as lembranças que Deus coloca na nossa vida, ou nas histórias bíblicas, elas não estão ali por acaso, elas não estão ali colocadas por um motivo aleatório. Na verdade, as lembranças que Deus coloca nas histórias bíblicas, elas estão ali para nos lembrar de que o Deus Todo-Poderoso é um Deus vivo, que trabalha e que sempre está ao nosso lado. Esse mesmo Deus é o Deus que abriu o Rio Jordão, é o Deus que abriu o Mar Vermelho, é o Deus que está pronto agora para poder cuidar da sua vida e poder ajudar você. A lição lá no sábado, na lição de sábado, no finalzinho, começa dizendo assim, ó:
Como seres humanos, nós temos a tendência de esquecer aquilo que não está à nossa vista o tempo inteiro. Nós esquecemos de retornar ligações, responder e-mails, regar plantas, enviar mensagem de aniversário e assim por diante. A lista pode até continuar, mas no entanto, esquecer as nossas necessidades espirituais pode ter consequências bem mais graves do que simplesmente receber uma multa ou então receber uma bronca de alguém que você precisava falar. Por isso nós precisamos falar agora sobre lembrar das coisas espirituais. Lição de domingo. Quando eu vou para a lição de domingo, eu tenho agora o título de Cruzando o Jordão. E agora sim eu explico para você exatamente como foi, tentando ali colocar alguns detalhes que a Bíblia comenta pra gente. A Bíblia, nós vamos agora, na verdade, para o livro de Josué. Semana passada, vou até pegar minha Bíblia aqui de novo, nós vimos alguns capítulos do livro de Josué. Mas agora nós retornamos para o capítulo 3 e o capítulo 4, onde nós vamos deter, nós vamos gastar um pouquinho de tempo aqui, porque isso aqui vai ser bem importante, afinal de contas, algumas coisas que Deus pede para fazer, elas são realmente necessárias. Olha só, Josué no capítulo 3, eu tenho ali o título de A Passagem do Jordão, dos versos 14 em diante, tenho ali exatamente a passagem, a passagem da borda do Jordão até o outro lado. No capítulo 4, eu vejo aqui 12 pedras comemorativas colocadas ali. E por último, a partir do verso 10, eu tenho então a descrição daquele ordenado de Deus para que eles terminem de fazer a passagem. Cada um desses detalhes colocados aqui no livro de Josué, eles têm um objetivo que é muito simples, ele é muito claro. É te fazer lembrar sobre os detalhes que Deus colocou. E aqui, a primeira coisa que eu consigo entender é que Deus, ele se posiciona para o povo de Israel, dizendo assim, olha, eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Lembra dessa promessa? Quando Deus chama Abraão, ele já coloca essa promessa para Abraão, dizendo que ele ia sair de uma terra e ele não sabia onde ia chegar, mas Deus já promete para ele que ele ia morar na Canaã, no lugar prometido, ou seja, Deus promete para ele que levaria ele até uma terra onde ele estaria como proprietário, porque Deus o daria aquela terra. Se Deus é quem daria a terra para os descendentes de Abraão, por que é que eu e você continuamos brigando com Deus por causa das nossas bênçãos? Percebe aí? Muita gente acha que para vencer qualquer batalha, para vencer qualquer luta, você tem que usar a sua própria força. Mas na verdade, muitas e muitas vezes, os textos bíblicos deixam muito claro para a gente de que nós não vencemos nada. Nós somente recebemos o presente de Deus. É por isso que a primeira coisa que Deus faz, logo ali no capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 5, ele pede para que o povo se organize cuidando da sua vida. Como isso? Se santificando, se separando, purificando a sua vida para que então eles possam atravessar o rio. A conquista, ela não seria bem sucedida, ou seja, atravessar o Rio Jordão e conquistar os próximos povos ali à frente, não seria bem sucedida se o povo tivesse com boas armas, com bons escudos, com uma preparação bélica muito bem feita. Mas a conquista seria bem feita se eles tivessem confiando no Senhor desde a travessia do Rio Jordão até o momento quando eles chegassem até a última cidade a ser conquistada. Porque quem vence as nossas batalhas não somos nós, mas é Deus. E aí percebe, a primeira coisa é que Deus solicita para que o povo de Israel, no verso 5, se santifique. Então eles buscam a santificação, eles então oram, pedem perdão pelos pecados e se aproximam de Deus. Ao se aproximarem de Deus, agora Deus aparece para eles dizendo assim, pronto, então agora vocês vão avançar. Peguem agora a Arca da Aliança e comecem a passar por dentro do Rio Jordão. Na hora que o povo de Israel vê, então, a Arca da Aliança chegando próximo do rio, eles não veem nada acontecendo. Aqui vem mais um chamado de Deus pra gente, né? Que muitas vezes nós aqui achamos que as nossas forças ou então as nossas ações farão com que Deus se mude, mas não é assim que funciona. A bênção vem na hora que Ele quer, da forma como Ele acha e sabe que é correto para a gente. Por isso, mesmo quando os sacerdotes caminham para dentro do Rio Jordão e ainda molham ali a ponta dos pés, o rio não abre. Mas agora, quando Deus então manda, continuem a marchar, é que Ele então faz um milagre e agora o rio para. E agora todos eles podem atravessar por um rio seco.
Vamos continuar? A gente continua falando na lição de segunda-feira sobre esse Deus de maravilha. Lição de segunda-feira, um Deus de maravilha. Agora, dos versos 6 até o verso 17, Deus explica como seria, na verdade, explica não, ele manda que o povo então atravesse, né? Então os sacerdotes chegam na posição certa, eles então molham os pés e agora o rio para. E a descrição de como o rio para me chama muito a atenção, porque imagina aí, abrir o mar vermelho já não era uma coisa simples. Deus abre fazendo duas paredes, e essa é a descrição lá do livro de Êxodo, fazendo duas paredes de água onde todo o povo de Israel passa a seco pelo Mar Vermelho. Só que em seguida, agora, na verdade, nessa próxima explicação, Josué descreve como foi a parada do Rio Jordão. E ali, a parada do Rio Jordão é como se alguém tivesse colocado uma barragem do lado onde o rio vinha e o resto do rio escoou. Ele continuou descendo, mas aqui ficou a barragem, a água parou de um lado. Imagina que o rio corre desse meu lado esquerdo para o lado direito, então o rio começa, ele vai nessa sequência, e então Deus manda que anjos façam aqui uma barreira, uma barragem, e agora os sacerdotes que carregavam a arca, eles caminham e param no meio do rio. E eles aguardam que o povo passe por ele enquanto a barragem fica ali fixa. E agora sim, todo o povo pode atravessar e agora eles estão do outro lado. E é só quando a Arca da Aliança termina de passar que essa barragem é desmontada e agora a água retorna no seu caminho. E olha só, ainda era um momento onde o rio estava na sua cheia. É interessante ainda esse comentário que a Bíblia faz para mostrar para a gente que o poder de Deus não é simplesmente um poder de, parou ali um riachinho, era um pouquinho de água e aí, obviamente, Josué, durante a noite, foi lá de madrugada e ele mesmo bloqueou o rio. Não tem como você dizer que não foi assim, porque a descrição é de um rio em cheia. Se o Rio Jordão já não é um rio pequenininho, ele é um rio um pouco maior, ele, quando está em cheia, ele está transbordando para todos os lados, e é essa a descrição do capítulo 3 do livro de Josué. Porque o Deus que criou o mundo, ele não pode ser limitado por sua criação. Para Deus, nada é demasiadamente difícil. E outra coisa, quando nós tentamos compreender o que Deus faz, a nossa mente ela é tão pequenininha que é difícil para a gente. Mas o que nós precisamos é entender que esse Deus que faz milagres, esse Deus que cuida da gente, esse Deus que entrega pra gente, até muda as leis da natureza se for necessário, é esse mesmo Deus que continuaria acompanhando o povo de Israel da mesma forma como ele continua acompanhando a gente. É isso que nós precisamos compreender, porque o Deus que está aqui junto da gente é um Deus de maravilhas, é um Deus de milagres. Quando eu olho para tudo que a lição está falando para a gente, ela faz uma comparação. Logo depois desse trecho que eu acabei de ler aqui, que fala assim, pois ele está além da nossa compreensão, a lição da Escola Sabatina ainda comenta para a gente que nesse momento o povo de Israel tinha certeza de que eles estavam adorando um Deus que era poderoso e vivo. Porque os outros deuses que eles já tinham derrotado, ou que eles conheciam desde o Egito, ou então durante os 40 anos que eles caminhavam ali no deserto, no meio de vários outros povos, no meio de várias outras civilizações que tinham culturas e ritmos diferentes, eles já tinham conhecido outros deuses, mas nenhum deles tinha vida, nenhum deles podia realmente agir para poder defender ou para cuidar do seu povo. Mas quando Deus se apresenta, quando o Deus de Isaac, de Jacó, o Deus que está aqui de Josué, o Deus de Moisés, o Deus que chama Abraão, esse mesmo Deus, quando ele age, nós aqui não conseguimos compreender, simplesmente nós deveríamos aceitar, porque da mesma forma como Deus abre o Rio Jordão, ele também estaria ao lado do povo, guiando eles em todas as suas batalhas. E é por isso que eu vou aqui para o último texto,
que agora é Zacarias, se posicionando na situação dele, enquanto ele faz uma profecia da parte de Deus, da reconstrução de Jerusalém. Ele diz assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos, e isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente desse povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente, eu os trarei, e habitarão em Jerusalém. Zacarias, no capítulo 8, nos versos 6 e 7. Por mais que a gente não consiga compreender, por mais que na nossa visão pareça muito difícil, o Deus que nós adoramos é um Deus de maravilhas, é um Deus de milagres, é um Deus que sempre está fazendo coisas para cuidar do seu povo. Vamos lá, lição de terça-feira. O título é Lembre-se. E aí, obviamente, eu já falei sobre isso nesse mesmo texto, mas me chama muito a atenção como Deus usa para a gente alguns sinais para nos fazer lembrar das coisas que Ele fez. Logo depois que eles atravessam ali o Rio Jordão, eles então pegam 12 tribos, ou melhor, 12 pedras e colocam no meio do Rio Jordão, exatamente no lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Aquela torre que deveria ser construída, aquele monumento que deveria ser construído no meio do Rio Jordão ainda seco, deveria servir para eles como um sinal. Que sinal? Esse sinal de que Deus é um Deus maravilhoso que nos lembra do quanto Ele é bom, do quanto Ele é poderoso, do quanto Ele realmente cuida da gente. O propósito daquelas pedras, diz a lição da escola sabatina, era se tornarem um sinal. E aí vamos lá falar sobre hebraico, porque existem duas palavras que a própria lição coloca aqui pra gente, né? A primeira palavra que é usada no hebraico para sinal ou maravilha é a palavra ot. Essa palavra ot, ela se refere simplesmente aos sinais e maravilhas, os milagres feitos por Deus. Mas tem também uma segunda palavra, e essa segunda palavra é chamada de, memorial. É a palavra zakar, que significa vamos lembrar sobre tal assunto. Ou seja, lembrar significa que a gente precisa lembrar de agir de acordo com a situação que está acontecendo. O que Deus está dizendo pra gente quando Ele coloca sinais, quando Ele coloca maravilhas, quando Ele age na sua vida e na minha vida, é que nós precisamos nos lembrar que nós sozinhos não vamos a lugar nenhum, mas é o poder do Deus Todo-Poderoso que tem que estar à frente da gente. É esse Deus Todo-Poderoso que deve ser adorado, que deve ser exaltado. Afinal de contas, se lembre aí daquele texto de Apocalipse, no capítulo 14, que diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Esse texto, ele nos ajuda já no livro do Apocalipse, eu estou falando sobre Josué, né? Lá no livro de Apocalipse, nos lembrarmos, eu e você, como representantes nos últimos dias da história da Terra, de que o Deus Todo-Poderoso é o Deus que nos balança para lembrarmos quem é que merece adoração. É Ele quem coloca sinais na história, sinais em todos os lugares para que eu e você nos lembremos que é somente o Deus Todo-Poderoso que merece adoração. Afinal de contas, nós aqui escolhemos por muitas vezes adorar a qualquer tipo de coisa. É por isso que tem um dos mandamentos que Deus deu lá para Moisés no Monte Sinai, dizendo: não tenha outros deuses na frente de mim ou diante de mim, porque é somente o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo que nós estamos comentando até agora, que pode trazer para a gente alguma felicidade ou garantia de que tudo dará bem. De que tudo acontecerá da forma como ele sonhou. Porque os outros deuses, eles não têm força em lugar nenhum, mas nós aqui devemos sim continuar tendo fé nesse Deus de milagres. E aí vamos falar sobre fé? No finalzinho da lição de quarta-feira de terça-feira que nós estamos aqui, eu marquei várias partes e aqui, ó, bem no finalzinho da lição de terça-feira, eu leio assim, ó: a fé em um Deus que faz milagres pode ser mantida viva somente se cada geração descobrir o significado dos atos poderosos de Yahvé para si mesma. Esse tipo de fé fará uma grande diferença entre viver fielmente as tradições fundamentadas na Bíblia e o tradicionalismo, que é a religião morta da geração viva, sem o seu valor e fervor originais. No fim, nós precisamos desenvolver pessoalmente uma fé alicerçada na Bíblia. Ninguém, especialmente os nossos antepassados,
pode crer por nós. Eu sou adventista de berço, e aí eu uso esses próximos segundos aqui para te explicar isso. E por muitas vezes eu fui levado a acreditar naquilo que os meus pais acreditavam. Isso é muito importante, obviamente, para uma criança, para um adolescente que ainda está formando as suas ideias. Mas existe um momento na nossa vida que nós precisamos ter um negócio chamado maturidade espiritual. E ao adquirirmos a maturidade espiritual, somos nós quem devemos escolher a que caminho seguir. O que Deus está dizendo para a gente é que em todos os momentos, quando Ele agiu na história da Terra, Ele deixou lembretes para que todos nós pudéssemos ter uma relação com esse Deus que cuida de tudo e termos a nossa maturidade, decidirmos de que lado nós vamos estar, para que então o Deus Todo-Poderoso possa ser o nosso Deus, não o Deus dos nossos pais, mas o Deus de todos nós, aquele Deus que nos abraça e nos acolhe, nos trazendo na direção do céu. Lição de quarta-feira. A lição de quarta-feira tem o título de Esquecimento. Vamos lá. Josué, no capítulo 4, dos versos 20 a 24, diz assim. Josué 4, deixa eu clicar aqui que não está abrindo. Josué 4, de 20 a 24. E aí eu leio aqui, ó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem a seus pais o que significam essas pedras, expliquem a eles. Aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão com o que fizera com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós, até que tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Me chama a atenção demais ao chegar aqui em Josué, no capítulo 4, como Deus prepara as coisas. Porque quando ele escreve esse texto, ele não está falando só sobre a importância de nós aqui nos lembrarmos do Senhor, mas ele está dizendo o quanto nos lembrarmos do Senhor continua fortalecendo a nossa fé. Mas tem mais uma coisa, nos coloca como dependentes dele. Todas as vezes que o povo de Israel fosse perguntado sobre aquela montanha de pedras que estava ali à beira do Jordão, eles deveriam então contar sobre aquilo que aconteceu com eles. Percebe? Aquilo que Deus queria fazer com eles. O chamado de Deus para a gente, muitas vezes, ele não pode ser explicado para pessoas que não têm fé. Ele simplesmente acontece em um âmbito espiritual, em uma vida espiritual. Por isso, eu e você não podemos nos esquecer no momento quando Deus nos chamou. É possível que você aí, no dia do seu batismo, tenha convidado alguém para assistir o seu batismo que veio, mas não entendeu nada. É possível que você, no dia da sua entrega, no dia que você teve ali o seu chamado, quer saber, para fazer alguma missão, ou então para entender o chamado de Deus, você virou para alguém e falou assim: você sentiu isso? Você entendeu? E a pessoa não tenha sentido nada. Por isso, não nos esquecermos, ou então entender que as pessoas podem se esquecer ou podem nem sentir isso, pode mudar a nossa forma como nós entendemos o chamado dele pra gente. Porque Deus chama a cada um de nós de forma particular. E aqui existe uma grande diferença, né? Porque quando eu li esse texto, existem duas expressões que me chamam a atenção aqui, né? Quando aquele homem faz a montanha, ele então orienta, dizendo assim: olha, vocês, a partir de agora, vão contar essa história. E depois ele diz assim: porque Deus também abriu o Mar Vermelho diante de nós. Ele coloca aquelas pessoas que estavam ali também lá no Mar Vermelho. Porque era importante isso, para que eles pudessem entender que tudo o que acontecia com o povo de Israel, desde a abertura do Mar Vermelho até a abertura do Rio Jordão, ou cada um dos movimentos que aconteciam ali, eram importantes para que o Deus Todo-Poderoso continuasse sendo inesquecível. Afinal de contas, o Deus Todo-Poderoso é o Deus que precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Nós aqui nos esquecemos, sim, de muitas coisas. Nos esquecemos de tudo aquilo que a gente coloca como secundário na nossa vida. E aí a gente pode, sim, olhar para a nossa religiosidade, para o nosso contato com Deus, ou então a nossa religião, e achar que isso daqui é esquecível. Só que é a religião que nos leva a Deus. Percebe? Religião significa religação.
É isso que nos leva a Deus. Toda vez que eles olhassem para aquela montanha de pedras ali, eles deveriam se lembrar do Deus Todo-Poderoso, de tudo que Ele tinha feito por eles. Por isso eu vou para o último texto que está aqui também, na lição de quarta-feira, dizendo assim, Ellen White, no livro Vida e Ensinos, na página 143. Nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor nos tem conduzido de seus ensinos em nosso passado. Percebeu? O chamado de Jesus para a gente é que a gente nunca se esqueça do que Ele já fez, para que então lá no futuro nós consigamos compreender o que Ele fará por cada um de nós, porque Ele fará. E Ele fará. Lição de quinta-feira. Me chama a atenção alguns dos textos que são colocados aqui na quinta-feira, tá bom? A lição de quinta-feira começa com um verso para memorizar, obviamente não tem esse nome, mas ele também tem um verso colocado aqui e o título da lição é Além do Jordão. Mas o Salmo 66, no verso 6, que diz assim, ó, transformou o mar em terra seca, eles atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Percebe que o Salmo 66 não faz diferença de tempo. Ele pega dois eventos e ele coloca na mesma época. Abriu o mar, atravessamos o rio a seco. Ele está falando na história do povo de Israel, afinal de contas, os salmos eram hinos cantados para adoração a Deus, como um coro do povo, ou então quando ali dentro do templo existiam pessoas específicas no meio dos sacerdotes que eram cantores para adorar a Deus nos pátios, nos lugares externos, para que a adoração realmente acontecesse fora, onde acontecia a entrada no templo, o povo também estivesse adorando lá de fora. Percebe que esses eventos aconteciam e sempre foram levados por músicas. Mas essa música me chama muito a atenção pela proximidade desses dois eventos. A travessia do Mar Vermelho e, obviamente, a travessia do Rio Jordão. Diz aí pra mim, além da água, você consegue entender alguma coisa no meio desses dois momentos? A lição ela vai longe, eu vou jogar já no final para depois fazer o retorno aqui, tá bom? Porque a Bíblia também diz pra gente, ou melhor, a lição também faz pra gente um paralelo, dizendo que a vida de Jesus também representa o que foi a vida do povo de Israel ao ser retirado do Egito. Ou ao contrário, né? A vida do povo de Israel representa o que a vida de Jesus seria aqui, quando ele tem que atravessar o Mar Vermelho e quando ele tem que atravessar o Rio Jordão. Como isso? Você se lembra que quando Jesus era bebezinho, existiu ali um decreto de morte na região onde ele morava, perto de Jerusalém, ou melhor, em toda a Judéia, e ali, perdão, os pais de Jesus fogem para o Egito? Você lembra que o povo de Israel saiu do Egito e a forma como eles fizeram para atravessar do Egito para a península do Sinai, onde existe ali até hoje a região onde é Jerusalém, perdão, foi atravessando o Mar Vermelho, ou seja, Jesus teve que atravessar o Mar Vermelho duas vezes, uma vez para ir até o Egito e outra vez para retornar do Egito. Só que depois ele também tem um relacionamento com o Rio Jordão. Engasguei, vamos lá. Mas ele também tem um relacionamento com o Rio Jordão. Quando? Quando ele é levado ao Rio Jordão pelo Espírito para ser batizado. Esses dois momentos unem esse momento de forma muito especial. A abertura do Mar Vermelho, ou a travessia nele, e também a travessia do Rio Jordão e a abertura do Rio Jordão, elas são obviamente interligadas, porque o que é que Jesus, melhor, o que Deus estava dizendo através dessa história de Jesus, mesmo quando ele era bebê, é que ele era o Salvador do mundo. Ele era o próprio Deus que estava aqui representando algumas coisas com a sua própria vida, com a vida da sua família, para que então nós compreendêssemos que o Deus Todo-Poderoso estava no nosso meio. Afinal de contas, quando o anjo aparece para Maria, né, ele chama de Deus conosco, Emanuel, porque esse é um ponto de Deus estar realmente encarnando e estando aqui. E eu já volto aqui, porque a lição da Escola Sabatina a lição da Escola Sabatina mostra pra gente que ambos os eventos contribuem para uma mudança na condição de Israel. O primeiro era da escravidão para a liberdade e o segundo era da ausência de uma terra fixa para agora uma formação de uma nação estabelecida. Nos salmos que a gente citou aqui, melhor, eu citei um só, né, Salmo 66, mas existem outros, por exemplo, o Salmo 114,
E também, acho que são esses dois. Tem outro salmo também, mas eu vou encontrar aqui, tá bom? Esses dois salmos são muito marcantes, mas nesses salmos, os exemplos das duas travessias ilustram que o autor estava saindo de um estado de opressão, pobreza, desamparo e humilhação e recebendo segurança e bem-estar na salvação e na dignidade de estar ao lado de Deus. Como assim salvação e dignidade? Nós aqui precisamos entender que quando nós chegamos próximos de Deus, nós estamos participando da salvação do Senhor. Afinal de contas, Ele nos convida, Ele nos chama diariamente para que a gente se entregue a Ele. E agora a dignidade, porque nós saímos de uma vida cheia de pecado, cheia de morte, cheia de vergonha e passamos agora ao lado de um Deus Todo-Poderoso que nos restaura como seus próprios filhos. Afinal de contas, além do Rio Jordão, ali existe vida. É ali onde eles vão se estabelecer e receber a herança que o Senhor preparou para eles. Lição de quinta-feira. Vamos lá? A lição de quinta-feira... Perdão, já falei da lição de quinta-feira, né? Lição de sexta-feira, então. E agora, eu normalmente pulo, ou de vez em quando eu acabo pulando pelos textos que estão aqui, mas ao falar da lição de sexta-feira, eu preciso ler os dois textos de Ellen White que estão colocados aqui. Você pode ver, eu marquei exatamente os dois pela importância de cada palavra que Deus deu a Ellen White para poder dizer para a gente aqui, ok? Na lição de sexta-feira, então, eu leio assim, o Comentário Bíblico Adventista... ou melhor, Comentário de Ellen White dentro do Comentário Adventista, volume 2, na página 1096. Diz assim, ó: estudem cuidadosamente as experiências de Israel em sua viagem para Canaã. Estudem o terceiro e o quarto capítulo de Josué, que registram o preparo deles para cruzar o Rio Jordão e sua passagem pelo rio, para entrar na Terra Prometida. É importante estudar, nós fizemos isso agora. E ela continua: precisamos manter a mente e o coração preparados mediante a renovação da memória, com as lições de que o Senhor ensinou ao seu antigo povo. Assim fazendo, os ensinos de sua palavra serão para nós sempre interessantes e impressivos, como ele desejava que fosse para eles. Interessantes e impressivos. Toda vez que eu vou à palavra de Deus, eu deveria sim ter a disposição no meu coração de ser impressionado pela palavra de Deus. Afinal de contas, é um Deus que veio, é o próprio Deus quem veio e habitou entre nós para tocar o seu coração, para transformar a sua vida. E mais, essas histórias, elas têm que ser, sim, interessantes pra gente, porque você começa a entender qual é o poder do Deus Todo-Poderoso ao salvar os seus filhos, ao se dedicar, ao permitir que o Senhor, ou melhor, que as coisas acontecessem aqui. Deus, então, está buscando salvar cada um dos seus filhos. Segundo o texto de Ellen White, vamos lá. Esse daqui está no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 1, na página 530, e eu leio assim, ó: o Israel moderno está em maior perigo de esquecer-se de Deus e ser levado à idolatria do que o antigo povo de Deus. Muitos ídolos hoje são adorados, mesmo entre os profetas observadores do sábado. Deus advertiu seu antigo povo a guardar-se da idolatria, pois caso se desviasse do Deus vivo, a sua maldição recairia sobre ele, ao passo que, se o amasse de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, ele abençoaria abundantemente o seu cesto e a sua amassadeira e removeria do meio dele toda a enfermidade. Esse texto me chama muito a atenção porque, infelizmente, nós aqui muitas vezes nos envolvemos em um monte de outras coisas, inclusive a serviço, ou dizendo que é a serviço de Deus, mas na verdade nós estamos colocando nossos próprios interesses para que eles possam ser adorados, ou para que nós possamos ser adorados. É por isso que o chamado de Deus é para que a gente se volte e se lembre sobre as coisas que Ele já fez no passado, que a gente se lembre sobre os presentes e maravilhas que Deus já fez para todo o povo de Israel há muito tempo atrás. E é por isso que o Deus Todo-Poderoso te convida hoje a ser missionário, a ser pregador do Evangelho, a lembrar as outras pessoas sobre as maravilhas que o Deus Todo-Poderoso já fez e continuará fazendo na sua vida e na minha vida. Além disso, Deus convida a gente a esvaziar, a se santificar, a limpar o nosso próprio coração, para que então nós possamos passar pelos nossos rios Jordão.
Como assim passar pelos nossos rios Jordão? Eu sei que você, assim como eu, temos muitas dificuldades na nossa vida. A nossa vida não é a piece of cake, uma pedacinho de torta. A nossa vida não é um mar de rosas. A nossa vida não é mole. Nossa vida não é fácil. Mas nós somente teremos, e é por isso que nós somente teremos a salvação quando nós aqui permitimos que o Deus Todo-Poderoso vença as batalhas por nós. É por isso que eu preciso entregar a sua vida nas mãos de Deus agora, terminando essa lição, falando sobre a lição de sexta-feira e terminando o comentário dessa lição. Faz uma coisa, fecha os olhos e baixa a cabeça, porque nós vamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Deus querido, Pai de amor e bondade, por favor, continua tocando a cada um de nós que está aqui. Ajuda para que todos aqueles que vieram para assistir esse comentário possam receber o seu cuidado e o seu carinho a cada dia, para que nós nunca jamais nos esqueçamos dos seus grandes milagres e que a gente se lembre do seu poder, das suas maravilhas e de tudo que o Senhor fez e fará por cada um de nós. E hoje, Pai, por favor, nos santifica, assim como aquele povo se santificou para poder atravessar o Rio Jordão. Cuida dos nossos rios, Jordão, aqueles lugares onde nós vamos ter que passar as dificuldades e as lutas, mas esteja sempre ao nosso lado, Pai. Cuida da gente, te imploramos em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, Deus abençoe você. Fica com ele até a semana que vem para a gente falar mais um pouquinho sobre a lição da Escola Sabatina e a Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe você. Tchau, tchau. Até semana que vem.